Obrigado, pastor. Paz do Senhor para todos, amém? Bom estar aqui, a gente sente falta realmente, mas infelizmente não deu para estar, há muito cansaço físico. Engraçado que nós trabalhamos sábado retrasado para pagar a sexta-feira, que foi ontem de ontem, né, depois do feriado, aí eu fiquei tranquilo, né? Poxa, eu vou ficar em casa quinta, sexta, sábado, domingo, que benção. Aí só que surgiu tipo uma intimação, sabe aquele negócio que as pessoas colocam em cima de você, praticamente te obrigando a fazer isso, fazer um trabalho? Eu senti dessa forma, né? Alguém lá chegou para mim, mas você tem que vir sexta e sábado. Eu olhei para a cara da pessoa assim, não respondi nada não. Aí fui para casa lá para a República, dormi, no dia seguinte eu chamei quem é de chefe normalmente, quem é o de chefe mesmo. Falei, vem cá, eu só vou mesmo por causa de você. Mas porque fulano falou, eu não viria não. Mas estou respeitando e tal, blá, 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 blá. Mas isso não vai dar certo não. Aí o que acontece? Quarta-feira eu venho. Aí eu saí de lá, de Lumiar, são 3 horas e pouca, quase 4. Com engarrafamento dá umas 4 horas de viagem. Normalmente é 3 horas. Aí na quarta-feira, meio chateado, desci lá, Lumiar, e vem embora, pega Gazimiro, Rio Bonito, e vem embora. Quarta-feira, aí cheguei em casa, o quê? Umas 8 horas, não foi? Umas 8 horas, quase 9 horas da noite. Aí toma banho, senta no sofá, daqui a pouco. Aí acordei na quinta-feira, aí na sexta-feira eu tive que subir, porque eu tive que trabalhar. Aí vou de 4 horas da madrugada. Aí subo. Vou embora. Aí, isso aí eu vou falar depois, não vou falar agora não. Isso são coisas que acontecem nas nossas vidas, que a gente, né? Mas o Senhor tem nos dado graça. Aí trabalhei na sexta e trabalhei no sábado, que foi ontem. Aí na sexta-feira foram 8 pessoas, deu para render bastante. Mas eu ali desmotivado, desanimado. Não passei motivação para ninguém. Ah, mestre, eu estou cansado. Eu falei, isso mesmo, todo mundo fica cansado. Eu também estou. Passei motivação nenhuma. Quando foi no sábado, ontem, quem aparece na obra para trabalhar? 2 pessoas apenas, comigo 3. Aí já me deu um desânimo tremendo, 3 pessoas na obra. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essas 2 pessoas? Eu olhei para a cara de um, toda hora ele ia lá no banheiro, voltava, tomava uma água e vinha, pois é, mestre, estou cansado. Eu falei, é verdade, eu também estou muito cansado. Não dá não. Eu falei, não dá não. E agora é o seguinte, eu não vou liberar não, mas tá vendo aquela pessoa lá? Aquela pessoa lá que convocou a gente para trabalhar, vai lá e fala para ela que você não vai trabalhar a partir de 1 hora, você vai embora. Vai lá e fala, vocês 2. Ah, é bom que aí... Não, é bom porque eu também vou. Vai lá falar. Aí foi lá e veio ela falar comigo. Ah, Maurício, o pessoal está cansado. Eu falei, mas está cansado mesmo, até eu estou. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Perdendo lá a comunhão com os irmãos. Não falei isso não, mas no meu coração é isso. Perdendo a comunhão com os irmãos, de passar um dia maravilhoso com vocês lá, com a igreja, porque eu gosto disso. Gisela também gosta, o Pedro estava animado para ir. Enfim, 2 horas a gente sai de lá. Mas o cansaço emocional é muito grande na nossa vida, né? E a gente precisa a gente precisa trabalhar, a gente precisa alimentar os boletos vão chegando e ele não marca a data não, ele vai chegando e você tem que pagar, então você adquiriu isso, você fez isso, então tem que pagar. Mas enfim, a nossa vida é assim. Mas Deus tem nos dado graça e nós estamos felizes porque fazemos isso pela graça, Deus está aqui conosco. Estou maravilhado pelo que aconteceu ontem, algumas fotos que eu vi, né, foi o pessoal animado. E aí, igreja é isso aí, irmãos, igreja precisa estar em movimento. Quando nós estamos em movimento, como diz o Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito de algumas coisas que ele fala, e é interessante, ele diz o seguinte, uma casa em movimento, uma casa bagunçada, é onde tem vida. Então, uma igreja movimentada é onde tem vida,
onde as pessoas passam vida um para o outro. Então a igreja é isso, é movimentado, bagunçado também, para lá e para cá. Então isso é bom, isso nos contagia, né? Cada um de nós. Eu queria compartilhar com vocês, em Atos capítulo 24, do versículo 22 até o versículo 26. O tema dessa mensagem é o seguinte: lembre-se, a sua vida fala. A gente só não pode esquecer disso, né? Lembre-se, a sua vida fala. Essa fala é entre aspas, certo? Lembre-se, a sua vida fala. Atos capítulo 24, versículo 22 até o versículo 26 diz assim: E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, adiou o julgamento da causa, determinando quando o comandante Lísias chegar aqui, decidirei a vossa questão. Em seguida, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse aos seus companheiros que o servissem. Passado vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxesse Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora, pode retirar-te. Em outra ocasião mais conveniente, te mandarei chamar outra vez. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno e por isso convocava para frequentes conversas. Interessante. Aí, por que eu queria dizer sobre essa parte? Aí, na sexta-feira, eu fui trabalhar. Saí de casa 4 horas, 4 e pouca da manhã e tal. Aí, passei no posto de gasolina, que eu tenho o cartão que a empresa me dá para abastecer. Aí, passei no posto de gasolina, dei aquele bom dia abençoado para os fetichistas. 5 horas da manhã, irmão. Bom dia, que Deus te abençoe. Completa aí o tanque aí do meu carro, aí o cara... e tal. Aí falou assim: poxa, mas o que é que você vai colocar? Eu falei: gasolina. Não, a gasolina nós não temos, só temos álcool. Eu falei: não, álcool eu não quero. Aí andei mais uns 3, 4 quilômetros, parei no outro posto. Bom dia. Bom dia. Eu só não dei bom dia. Bom dia, bom dia. Completa o meu tanque aí, por favor. Gasolina. Aí, aceita esse cartão? Aceitamos. Só que ele é 50 centavos a mais por litro. Ah, meu irmão, aí eu não gostei, não. Eu falei muita coisa com ele. É por isso que esse Brasil não vai para frente. Tudo rouba, todo mundo rouba. Todo mundo faz, você sabe. Ah, mas não é, isso é roubo, porque todas as bombas que eu vou, todos os postos que eu vou abastecer, não aceita isso, não cobra acréscimo, não. Por que é só vocês que cobram? Aí não dei a bênção também, não dei, saí dali aborrecido. Deus não abençoa ninguém aí, não. Vamos embora. Aí, e aí? Falei: não, tira, não bota gasolina aí, não. Cambada de ladrões. Que um país que nós estamos. Mas foi desse jeito, irmão. 5 e pouca da manhã, o outro foi 5. Ali seria o quê? Umas 5h15. Já chateado e trabalhando. Entendeu, pastor? Nós somos gente. Aí parei no outro. Falei: pronto. Aí parei no outro. Aceita? Aceitamos. E tem acréscimo? Não, aqui não tem acréscimo. Eu falei: então que Deus te abençoe. Enche o tanque desse carro aí. Deus é maravilhoso. Mas aí, irmãos, acontece o seguinte: o cara né, encheu. Não, bota mais um pouco aí. A empresa que está pagando passou lá a 100 e tal, foi embora. Aí dentro do carro você já começa a analisar, né? Puxa vida, que besteira que eu fiz. E falar aquilo para as pessoas, chamar o pessoal de ladrão, não deixa de ser, mas
tem coisa que a gente não pode ficar falando também, não. Por que eu não dei um bom dia, não abençoei? Mas vou passar lá depois. Amanhã eu passo lá, só para abençoar eles. E pedir desculpa também. Para abastecer, não. Então, as oportunidades que Deus tem nos dado de nos confrontar. Quando Deus nos confronta, irmão, a gente não pode adiar. Não adia, não postergue a oportunidade de você reconciliar com Deus. De você ter o perdão dele, quando ele te confrontar. E aí eu fui dali até Lumiar sendo confrontado por Deus. Está correto o que você fez? É isso que você tem aprendido? Então, o Senhor tem várias formas de trabalhar comigo. Ele até permite eu falar essas coisas, depois ele vai devagarinho, sabe como é que é? Aí dali eu já fui chorando, já fui pedindo perdão, aí cheguei no trabalho e tal. O que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor nos ensina aqui. Lembre-se, a sua vida, ela fala. E aqui chega Paulo. Paulo, ele estava ali foi levado ali para o governador Félix. Quem foi o governador Félix? Félix era extremamente cruel, era uma pessoa abominável. Ele era procurador romano da Judéia. O que chama a nossa atenção em Atos 23, fala que em Cesareia que Paulo enfrentou o seu primeiro julgamento por causa da fé cristã, que o apóstolo o defendia. Então, o sumo sacerdote e alguns religiosos judeus arrumaram uma tramóia ali para acusar Paulo, porque Paulo estava levantando e pregando sobre o caminho do Senhor, sobre a fé cristã, e isso chegou aos ouvidos de Félix. Acontece que Félix, ele era casado com a sua esposa chamada Drusila, e era uma jovem filha mais nova de Herodes Agripa I, o mesmo que matou Tiago, irmão de João, com espada. Então você vê onde estava se metido essas coisas todas, onde estavam essas tramóias todas. E Paulo estava ali sem defesa alguma. Paulo foi condenado, estava sendo julgado ali, não tinha defesa nenhuma, por uma coisa que ele estava fazendo, por isso que nós estamos fazendo aqui, pregando o evangelho. O Gil passou aqui sobre a perseguição dos indígenas. A igreja do Senhor, irmãos, ela vai passar por esse caminho, não adianta, sempre vai passar. E nós aqui, de uma forma ou de outra, estamos passando, se não passamos ainda mais feroz mesmo, mas um dia nós vamos passar. E acontece que Paulo, ele começa a pregar ali, por quê? Porque Félix, ele já sabia do caminho, ele conhecia, por falar do caminho. A sua mulher era judia, por certo ela falava sobre o caminho de Deus, sobre os conhecimentos da lei, aquela coisa toda. E Paulo, ele ficava sobremaneira, e Félix ficava sobremaneira com a vida, como diz assim, antenado. E ele queria ouvir Paulo. Só que Paulo, quando chega ali, Paulo, ele não fecha a sua boca para falar sobre as coisas de Deus com Félix. E ele começa a falar sobre as coisas do reino. Ele começa a esclarecer para Félix sobre a sua defesa. E ele fala sobre o caminho, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre a crucificação, sobre o que Jesus fazia na vida dele, sobre o que ele escolheu a fazer. E Félix achou aquilo muito bom. Mas quando ele foi confrontado, Félix diz, pare com isso. Não fale mais sobre essas coisas para nós. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, irmãos, não deixa para depois a oportunidade que Deus tem te dado quando você for confrontado por Ele. Não postergar, não adie a oportunidade que Deus tem dado para cada um de nós, para que nós possamos, com fidelidade, buscar o Senhor e, com o Espírito Santo, a gente entrar para o caminho desse confronto e sair livre, sair bem na história. A maior liberdade que o cristão tem, a maior liberdade que nós cristãos temos, é você querer não fazer o que você quer. Essa é a maior liberdade. É você não querer fazer o que você quer. Essa é a maior liberdade nossa. Ah, mas eu posso fazer? Pode, mas você não quer porque o Espírito de Deus te diz para você não fazer. Essa é a maior liberdade que nós temos.
A liberdade de você saber escolher e saber dizer não àquilo que você quer fazer, ou seja, a nossa carne, a nossa vontade. Então você sabe que aquilo não é bom, então você decide não fazer, você decide não realizar. O sumo sacerdote e mais alguns judeus levaram suas acusações contra Paulo. Félix permitiu que Paulo fizesse sua própria defesa. O que acontece? Félix era uma pessoa letrada, uma pessoa que estava junto com o povo, com os judeus. A sua esposa era judia, ele estava naquele meio político, mas ele precisava ouvir Paulo, porque Paulo foi designado por Deus para lá, para poder tirar a culpa. Ninguém vai chegar perante o tribunal de Cristo sem culpa nenhuma, porque todos nós tivemos e temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de crer no Senhor Jesus, de escolher o caminho, de ouvir o caminho da salvação. E Paulo chega ali, não dirigido por ele mesmo, o Espírito Santo levou ele lá. E ele tinha uma boa, como é que se diz assim, uma consideração com Paulo, que ele permitiu que Paulo ficasse preso 2 anos em sua própria casa. Então, era uma cadeia domiciliar. De repente, se fosse hoje, seria uma tornozeleira eletrônica. Fica lá, não conversa com ninguém, fica preso aí. Mas deu liberdade para alguns que chegassem na casa dele e que pudessem ouvir o que Paulo tinha que dizer. O que eu quero dizer é que nossos planos, irmãos, eles não têm finalidade nenhuma, mas os planos de Deus, ele realiza em nossas vidas de uma maneira extremamente correto, extremamente suprema em nossas vidas. Félix era casado, já falei aqui. Então Paulo começa a discorrer sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. E o domínio próprio? O domínio próprio, muitas das vezes, era aquela falta de controle que as pessoas não têm, ou aquilo que as pessoas se sentem maior, está no lugar supremo, e ele tem o seu, ele tem o seu domínio próprio, ele é que decide, ele é que faz, ele é que determina. Então, a justiça e o domínio próprio, que é a mesma coisa, temperança, é o estado e o governo de nossas almas com relação a Deus. Então eu estou bem, eu sou todo-poderoso, eu tenho isso na minha vida, eu decido o que eu faço, o que eu não faço, e com relação à minha alma com Deus, isso aí não quer dizer nada, o meu estado, a minha alma está muito bem. E aí Paulo fala sobre o domínio próprio para aquele homem, e Paulo fala sobre a justiça em relação à nossa conduta na vida, particularmente com referência ao próximo, coisa que ele não tinha. E ele fala do juízo vindouro, na perspectiva, é o suficiente para fazer o coração mais duro tremer. Então Paulo, ele confronta com a justiça, com o domínio próprio e com o juízo vindouro. E ele confronta o Félix, que era o governador, que foi designado para ouvir Paulo e sua defesa. E Paulo, ele fala diretamente sobre isso, sobre o domínio próprio. Ele fala sobre a justiça, ele fala sobre o juízo, o dia vindouro, e ele está dizendo o seguinte: nós não somos nada, eu estou aqui permitido por Deus, te dando essa oportunidade de ouvir sobre o caminho. E Félix, ele ouve sobre o caminho, ele não aceita ser confrontado, e ele pede para parar, apavorado: pare com isso e vá embora, some daqui, eu não quero mais te ouvir, eu não quero, porque ele era um homem abominável, extremamente cruel, ele era uma pessoa que aceitava suborno, estava ali não para ouvir o caminho, e para ele o caminho já era o suficiente, para ele o caminho já era bom demais, para ele já estava suficiente, mas Paulo confronta, e quantas vezes nós somos confrontados, muitas das vezes nós não prosseguimos, nós não avançamos, porque paramos na retaguarda, porque fomos confrontados e não queremos avançar, não queremos sair do nosso lugar. O nosso confronto, muitas das vezes, traz para nós paralisia, traz para nós medo, traz para nós desânimo, mas o confronto de Deus para nós traz vida, traz restauração, traz para nós cura, traz libertação, traz liberdade. Quando nós mergulhamos nesse confronto, quando nós entramos nessa intimidade com Deus, as coisas mudam. E Deus queria ali mudar o curso, Deus queria mudar o itinerário emocional
mal o pensamento do coração daquele homem, enviou Paulo com toda a sabedoria, envia para aquele homem, fala para reis, fala para aquele homem, fala para aquele governador, fala para sua esposa acerca do caminho, e o homem grita, para, e esse mundo, irmãos, querendo nos parar, esse mundo querendo parar a igreja de falar, querendo que você cale a boca, querendo que você paralise com as suas atitudes, mas a nossa atitude é de pregar, é de anunciar o evangelho, é de confrontar e ser confrontado, muitas das vezes lá no posto, muitas das vezes falando coisa que não deve, mas o Espírito Santo de Deus, quando há lugar em nosso coração, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele dá vida, ele dá o norte, ele dá a direção, e a igreja do Senhor, ela precisa ser guiada pelo Espírito, a igreja do Senhor precisa ser guiada pelo Senhor, pelos nossos dias, nós não somos nada, a nossa vida precisa estar entregue ao Senhor, nós precisamos e devemos ser confrontados pelo Espírito Santo todos os dias, porque se não houver o confronto, não há mudança. Por que nós somos mudados todos os dias? É por causa do confronto. Se não houver confronto na sua vida, não vai ter mudança nunca. Alguma coisa está estranho, alguma coisa está errada, você vai mandar parar, você vai mandar calar, você vai sair do seu âmbito, você vai sair do seu lugar, você não vai querer ouvir, você vai tapar os ouvidos. Mas Paulo diz para Timóteo, Timóteo, sofre comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Sofrendo as aflições como um bom soldado de Cristo. E Paulo convida ele para essa batalha, convida ele que é uma batalha espiritual muito grande, em que a igreja do Senhor está passando sufocadamente. Mas nós estamos marchando, nós estamos flutuando, nós estamos nadando, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos indo no vento, o Senhor está levando e está mostrando o foco. Não perca o foco de Deus na sua vida, seja triunfante, seja um observador da lei do Senhor, não abre mão dos seus princípios, não abre mão dos princípios de Deus na sua vida, seja fiel, guarde isso e aceita ser confrontado ou confrontado todos os dias, sabe por quê? E lembre-se, a sua vida fala, a vida de Paulo falava, a vida de Deus, a sua vida coerente com o Senhor, por si só ela já fala, não precisa estar totalmente cheio do Espírito Santo, às vezes você está chorando, às vezes seu coração está triste, às vezes você está magoado e cansado, mas está cheio do Espírito, porque não abriu mão dos princípios de Deus, e o Senhor respeita o seu lado emocional, o Senhor respeita o seu lado de fraqueza, seu lado de tristeza, seu lado de cansaço, Ele respeita isso, mas dê lugar ao Espírito, para que Ele possa te renovar, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te restaurar e trazer vida, e vida em abundância. Aí a gente vê lá atrás, em Gênesis capítulo 16, quando o Senhor chega para Agar, ela... Engraçado isso, né? Às vezes as pessoas arrumam um problema e colocam você naquele problema. A decisão, muitas das vezes, ela pode ser individual. Guarde isso que eu estou falando. Você pode ter uma decisão individual, mas as consequências, naturalmente, ela é coletiva. Você pode, muito bem, tomar uma decisão sozinho e não falar para ninguém. Mas as consequências é coletiva. Não adianta, o seu amigo vai saber, vai ficar triste com a sua decisão, porque ela pode ser negativa, e as consequências começam a aumentar. Aí lá no passado, o que Sara faz? Eu não vou ter filho mesmo, meu senhor. Agar está aí, tenha filho com ela, para que eu possa ser abençoado com o filho dela. Aí Sara vai para Abraão vai, tá bom, obrigado. Aí Agar fica ali, certo? Um tempo. Aí lá em Gênesis capítulo 16, aí Agar vai e arrumou um desentendimento lá com a sua senhora e foge e vai para o deserto. E chega no deserto, ela senta lá e fica lá quieta. Impressionante isso. E ela senta lá e fica lá. Sentada lá. Fugiu da presença da sua senhora. E ela fica ali. E é engraçado que o anjo do Senhor chega para ela e diz assim, o anjo do Senhor chega para ela e diz assim,
de onde você vem e de onde você vai. O Senhor já sabia que ela não tinha direção nenhuma. O Senhor já sabia que ela estava ali, o seu emocional já estava longe, seu coração já estava totalmente repleto de angústia, de amargura e outras coisas e outras coisas. E o Senhor chega para ela e coloca na direção. Da onde você vem? De onde você vem? E para onde vais? E ela foi tão sincera que ela diz assim: eu fujo da presença da minha senhora. E o Senhor dizendo assim para ela assim: então agora eu vou te dar uma direção. Querido, quer receber uma direção do Senhor para a sua vida? Quer? Quem quer? Levanta a mão. Pode. Quer? Então seja sincero com o Senhor. Não oculte nada dele, sabe por quê? Porque ele conhece os nossos corações, ele sabe de tudo. E essa mulher, H, ela foi sincera. E ela disse: Senhor, eu fujo da presença da minha senhora. E o Senhor disse: pois bem, eu agora vou te dar uma direção. E por que que muitas das vezes nós não recebemos um direcionamento? Porque nós não somos sinceros. Mas essa sinceridade, não estou falando de falsidade, não. É aquilo que eu quero para a minha vida e que Deus não quer. Então isso daí desvirtua muito daquilo que Deus quer para mim e daquilo que eu quero. Então ela foi sincera, ela disse: eu fugi mesmo da casa da minha senhora, eu fugi de lá. E o anjo vai: muito bem, eu vou te dar um direcionamento. E às vezes nós pensamos assim: puxa vida, ele vai me dar um direcionamento por aqui, eu vou entrar nesse caminho por aqui, eu vou embora por aqui, eu vou ter paz na minha alegria, eu vou ter bênção na minha casa, eu vou ter bênção nesse caminho. Ah, eu estou falando com o anjo do Senhor, a minha vida vai mudar daqui para frente, esquece o passado. O anjo disse assim para ela: sabe o que o anjo disse? Vai voltar. Volta para sua senhora, se humilha para ela, pede perdão, anima a sua vida com ela, se humilha diante dela. Aquilo ali para ela foi um confronto, não foi? Primeiro que ela não pediu para ter filho nenhum. Segundo que a mulher expulsa ela de casa por causa de briga. E ela vai embora. E Abraão, sabendo daquela história toda, mas quando ela estava partindo, o anjo chega para ela assim: opa, vem cá, tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Você está grávida. E o que está no seu ventre será um menino chamado Ismael. E ele vai ser grande, poderoso, vai ser pai de grandes nações, grande povo, vai ser frecheiro, vai ser guerreiro. Esta é a sua bênção. Aí ela sai dali animada e vai embora. E no capítulo 18, capítulo 21, vai falar que quando ela chega em casa, o menino cresce. Com 13 anos, Abraão, com 99 anos, Abraão se circuncidou. 99 anos, Abraão se circuncidou, porque Deus mandou ele circuncidar. Ele circuncidou com 99 anos. O menino já estava com 13 anos, Ismael, ele circuncidou Ismael. E o Abraão diz assim: Senhor, que o meu filho Ismael seja o meu herdeiro. E Abraão disse: nananina não. O seu herdeiro é Isaac, que vai nascer. Isaac vai nascer. É o seu filho que vai ser o herdeiro seu. Não é Ismael. Ismael, eu já tenho uma bênção para ele. Vai ser povoado e tal, aquela história toda, aquela promessa toda. E depois que Isaac nasce, aí começa aquela briga toda. No dia que o menino foi desmamado, Isaac foi desmamado, Abraão era muito rico, fez aquela grande festa. E naquela grande festa, o menino Ismael começa a rir, o outro começa a rir, um zombando da cara do outro. E aí o que acontece? Sara fica triste. Sara chama Abraão no canto: tira essa mulher daqui. Some com ela daqui. Desaparece com ela daqui. Eu não quero mais essa mulher aqui. Abraão, muito triste, vai falar com o Senhor. E o Senhor chega para Abraão, o anjo do Senhor, e diz assim: fica triste não, Abraão. Faz exatamente o que Sara te pediu. Vocês estão me entendendo que é o negócio? Faz exatamente o que Sara te pediu. Tá bom, Senhor. Aí foi lá, coração muito triste.
Aí pegou lá bolo, pegou cevada, pegou leite, mel, aquelas coisas todas, fez lá um pacote, né, de suprimento e deu para Agar e despediu, vai embora. E o menino também, vai embora. E aquele alimento acabou, entende? Aquele alimento acabou, o odre secou de água, não tinha mais água, no deserto afora, acabou. A mulher pega o menino, fica aqui. E eu vou ficar aqui. E ela ficou ali sentada, pensando o que ia acontecer. Daqui a pouco o Senhor, a brada do céu, o anjo do Senhor, e diz: Agar, o Senhor ouviu o choro do menino. O choro do menino foi até a minha presença. E por causa do choro dele, eu vou dar vida para vocês. O que eu quero dizer com isso? O Senhor vai fazer de tudo para que os planos dele não morram na sua vida. Ele vai fazer de tudo, querido. Embora que você sendo fraco, eu sendo fraco, a bênção que Deus deu para aquela mulher, ela já estava querendo matar, ela já não queria. Eu não quero ver o meu filho morrer. Mas foi a promessa, foi o que Deus obrigado. Foi o que Deus te deu, é a promessa que Deus te deu. Você não pode matar, isso não pode morrer, você precisa viver. Você precisa viver isso. E daqui a pouco a criança vai, aquele menino chora, e ele deu um choro mais forte ainda. O que Deus tem para a sua vida não morre. Os planos de Deus para a sua vida não morrem. As bênçãos de Deus para a sua vida não morrem. Você precisa ouvir a voz de Deus para colocar em prática aquilo que Ele colocou em suas mãos para realizar. Embora que ela foi confrontada lá atrás, ela volta, pede perdão à sua senhora, pede perdão a Sara e convive ali por mais 13 anos. E depois ela sai. Ela sai com uma ordem do Senhor. Faz exatamente, Abraão, o que a sua senhora quer. Faz exatamente o que a sua esposa pediu. Porque lá na frente quem vai dar a providência é o Senhor. Não se preocupe, querido, com o dia da manhã, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir em nossa vida. Os planos do Senhor estão em evidência em nossas vidas. Nada vai matar os planos de Deus em nós. Nada vai matar as bênçãos que o Senhor dispensou para nossas vidas. Um dia vai se cumprir e você precisa deliciar isso. As bênçãos do Senhor nos seguem de dia e de noite. As bênçãos do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor é cheio de justiça, cheio de misericórdia, cheio de fidelidade. Tudo isso. E a plena graça do Senhor está em nossas vidas por causa disso. E nós precisamos entender isso. E Agar, ela sai dali, o seu filho não morre. E às vezes nós desanimamos mesmo. Olhamos um para o outro falando assim, quer saber? Tem mais jeito para mim não. E às vezes a gente nem... As coisas são tão ruins que acontecem em nossas vidas, que às vezes a gente esquece daquilo que Deus colocou em nossas mãos para realizar. Às vezes a gente esquece dos planos de Deus que Ele tem para nossas vidas. Por quê? Porque nós somos acometidos com tantas coisas ruins desse mundo que às vezes faz a gente desacreditar um pouco. Há 20 anos atrás, eu dava carona para as pessoas. A Gisela sabe disso, os irmãos já dei tanto testemunho aqui. Eu dava carona e no carro, na avenida, nas BRs, viajando sozinho, eu dava carona e ali eu evangelizava. Hoje, se eu ver um casal, uma mulher grávida pedindo carona, eu não dou mais carona. Não dou mais. Sabe por quê? Porque pode ser até um travesseiro que está ali fingindo que é grávida. Aí eu boto dentro do carro, o cara vai e me mata, leva para um canto, droga. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Eu estou nisso aí. Esfria mesmo. Esfria. Aí você quer fazer e não pode fazer. Por causa desse mundo cruel. Um dia desse, o Pedro falou para Gisela, vó, esse mundo é muito triste. A pessoa com 9 anos já está entendendo isso. Esse mundo é muito triste, esse mundo é cruel. Falou para ela. Eu fiquei feliz. Sabe por quê, querido?
Ela é responsável por ter implantado um caráter bom no coração do Pietro, porque eu quase não estava em casa e ela teve essa felicidade, ela teve essa bênção de Deus para fazer isso. E outra coisa é aqui na igreja. As pouquíssimas vezes que ele vem aqui, ele sai daqui diferente. Ele ora sozinho, ele vive no meio que as pessoas falam palavrões de dia e de noite, e ele não fala. Alguma coisa muda. Alguma coisa muda. Por quê? Porque nós somos gente? Sim, mas a gente precisa fazer algo diferente. Lembre-se, a sua vida fala. Ela precisa falar. Qualquer lugar que você tiver, ela precisa falar. Eliseu não falou em alto e bom som. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem profeta de Deus. Eliseu não precisou falar isso para aquela mulher, não. A mulher viu os seus passos. A mulher viu a sua atitude. A mulher ouviu as suas palavras e disse: esse daí, meu marido, é um santo homem de Deus. E todas as vezes que ele vier aqui, nós vamos dar comida para ele. E não ficando satisfeito, ela fez um quartinho lá para ele, fez uma kitnetzinha para ele lá. Por quê? Porque o prazer de estar com aquele homem, de ouvir a palavra de Deus, era tão bom que ele escolheu fazer isso. E no final, teve um filho, o filho morreu, depois ressuscitou, e depois ele chega para ela e fala assim: agora tu vai deixar todas as suas terras, tu vai deixar tudo aqui e vai embora. E ela vai, fica 7 anos fora e volta, o Senhor restitui para ela. Lembre-se, a sua vida precisa falar. A igreja do Senhor está caminhando, querido. Está caminhando. Cada um tem seu trajeto, cada um tem seu talento para desenvolver, cada um tem os seus pensamentos, mas o Senhor é o mesmo, que opera ontem, hoje e eternamente. Não desperdice, não adie, não deixa para amanhã aquilo que você foi confrontado por Deus. Não deixa para amanhã, não. Porque esse Félix aqui, ele teve a oportunidade, que ele... Tem uma coisa que eu escrevi aqui, é porque eu saí um pouco aqui muitos... Ah, tá. Aqui, ó. Interessante isso aqui, ó. Muitos dos que se impressionam com a palavra de Deus não são transformados por ela. Às vezes as pessoas podem ficar impressionadas com a palavra de Deus e não ser transformado nunca. Igual este homem aqui, poxa, Paulo fala muito bem, Paulo ele é um eloquente na palavra de Deus, mas não foi transformado por ela. Muitos temem as consequências do pecado, mas continuam amando e praticando. As demoras são perigosas nos assuntos relacionados às nossas almas. Elas são perigosas. Aquilo que é relacionado às nossas almas para com Deus, elas são perigosas quando nós adiamos. É por isso que tem hora que a gente tem que parar e dar um basta. Dar um basta naquilo que nos prende, naquilo que nos sufocam, naquilo que nos traz medo. Tem hora que a gente tem que parar com isso e buscar o Senhor. Agar foi confrontada, mas ela foi sincera. Enquanto que Adão lá, no princípio do mundo, foi confrontado, mas jogou responsabilidade na mulher. A mulher foi confrontada e jogou a responsabilidade na serpente. Então, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo hoje, quando chegar Deus nos confrontar, seja sincero com Ele, igual Agar foi. Eu fugi da presença da minha senhora. E não está escrito que ela falou com ele, mas com certeza falou, porque ela me maltratou, porque ela fez isso, fez aquilo, com certeza ela falou. Mas o anjo do Senhor deu um direcionamento. E o Senhor tem dado direcionamento a cada um de nós, por aquilo que fraquejamos, por aquilo que pensamos. Às vezes damos 5 passos para frente, damos 2 para trás, mas esses 2 para trás é a força que a gente vai receber para dar 10 para frente. Porque nós damos um passo para trás para poder reconhecer os nossos erros, estar de frente com o Senhor, com o Espírito Santo e viver a nossa vida em comunhão com Ele. Paulo fez o seu papel. Paulo administrou a palavra de Deus, a justiça, domínio próprio e o juízo vindouro sobre a vida de Félix. Ele adiou aquela oportunidade e não sabe se teve outras oportunidades.
A oportunidade que nós temos é essa, viver a nossa vida com Cristo e que os planos do Senhor possam estar em nossas mãos para que nós possamos realizar. Mas Deus tem mesmo, para cada um de nós. Primeiro que Deus não chama ninguém de velho, né? Porque está na Bíblia, né? Os velhos renovarão suas forças e voarão como águia. Não é isso? Então, não tem velho nenhum aqui que não possa realizar as bênçãos do Senhor. Ele coloca em nossas mãos. Uma coisa que eu estava aqui pensando, eu estava ali, quando o pastor estava orando para as crianças, veio no meu coração uma palavra. Não desista de nada. Tudo está no controle de Deus. Desista não, querido. Não desiste de nada. Tudo está no controle de Deus. E às vezes acontece tanta coisa para a gente desistir, mas não desiste não, porque tudo está no controle dele. Até o meu emprego lá está no controle do Senhor. Não sei o dia da manhã, está tudo na mão do Senhor. Pelo que eu estou sabendo, é 99% de chance de terminar essa obra e acabar meu ciclo na Carioca Engenharia. Mas eu preciso acabar bem. Um dia desse, no DDS, eu fiz um discurso, eu discursei lá alguma coisa e falei sobre história. Nós precisamos construir história. E a nossa história, ela precisa estar em evidência. São histórias que impulsam a gente para fazer outras histórias melhores. As negativas, elas ficam para a gente não repetir aquelas negativas, mas construir histórias positivas. Aí falei sobre a obra, tá vendo? A obra bonita aqui, vocês são responsáveis por isso, porque cada um está fazendo. Daqui a pouco estava comentando um com o outro lá, poxa, mestre, você vai deixar a gente? Você já está despedindo da gente? Eu falei, não estou despedindo, não. Mas se vocês estão entendendo que eu estou despedindo, pode ser isso. Porque amanhã ou depois eu vou passar aqui, a minha história está aqui. A nossa história está ali. Recomeçar. Aí eu falei com eles, recomeçar não é voltar lá atrás e recomeçar, não. Isso você não consegue fazer mais. A palavra recomeçar significa continuar fazendo, mas de modo diferente. Esse é o recomeçar, palavra simples. Você vai voltar para fazer no passado? Quando eu tinha 18 anos, eu vou fazer tudo. Não, você não consegue mais. Então continua fazendo, mas de forma diferente. Isso aqui é recomeçar. Aí depois orei, se tem um versículo bíblico lá, nas quarta-feiras lá os cultos continuam. Mas é isso, querido. Que nós possamos tomar o exemplo de Paulo, onde Deus te colocar, você vai anunciar o Evangelho. Os propósitos de Deus na sua vida não serão frustrados. E que nós possamos seguir a vida ao contrário de Félix. Quando o Senhor nos confrontar, não, Senhor, é agora. Não deixa para amanhã não, porque fica ruim, dá ruim. Que Deus aplique essa curta bate-papo, essa curta palavra em nossos corações. E amanhã é outro dia. Com certeza Deus vai dar uma semana de paz, de bênção para todos nós. Reanime os vossos corações. Creia tão somente no Senhor. Romanos 1,16. Quando não nos envergonhamos do Evangelho, grave isso. Romanos 1,16, eu estou fazendo uma interpretação. Quando não nos envergonhamos do Evangelho, o céu se encarrega de manifestar o poder que transforma, salva e justifica. Quando eu não me envergonho do Evangelho, o céu se manifesta e abre as portas, e de lá vem o poder que justifica, o poder que liberta e o poder que salva. Tudo isso vem de lá. Romanos 2,16 diz assim, é uma interpretação, porque o versículo diz diferente. Deus não se impressiona com a aparência de santidade. Ele sonda os corações e julga com justiça. Foi o que aconteceu com Félix. Deus não se impressiona. E Paulo também estava impressionado com aquilo, não. Você conhece o caminho, mas se você não conhecer o domínio próprio, se você não conhecer o juízo de Deus, vindouro, se não conhecer a justiça de Deus, não vai adiantar nada. Que nós possamos fazer o nosso papel como igreja. Estamos fazendo. Estamos fazendo.
e vamos continuar fazendo, querido. Assim, na simplicidade, bem suave, continua fazendo. Porque lá no céu o Senhor está anotando tudo aquilo que nós fazemos. Está tudo anotado. E um dia Ele vai vir e vai passar para nós, e Ele vai dar os galardões àqueles que o trabalharam. Vocês estão de parabéns, porque é uma igreja movimentada, é uma igreja que tem pulso de movimento e união. Isso é bom demais. Eu sei que vocês não esquecem de orar por mim, continuam orando, eu também oro por vocês. Às vezes de madrugada, lá 2 horas da manhã, eu acordo e não durmo mais. Aí eu ajoelho, oro para os irmãos, para o pastor, para os irmãos, para todos, eu oro. E fico ali, aí não durmo mais. Aí vou para o serviço, aí volto. 2 horas da manhã, no outro dia, também não durmo mais. Levanto e vou orando. Às vezes leio a Bíblia, tem dia que eu oro deitado, tem dia que eu oro sentado, tem hora que eu oro de joelho, mas enfim, o Senhor ouve as nossas orações de qualquer jeito, Ele sabe. Mas que Deus abençoe vocês. Continue nesse caminho. Amém? Eu fico feliz por vocês. Mas não desista. Deus está no controle de todas as coisas. Se você for confrontado pelo Senhor, não deixe para amanhã. Aceite o confronto do Senhor. Se humilha debaixo da potente da mão do Senhor, para que o seu tempo seja exaltado. Amém? Aquele que humilha será exaltado, e aquele que se exalta será abatido. Vou aproveitar esse momento. Nunca tiver, eu queria, se a palavra falou do teu coração, se você sente que precisa de uma oração, de uma imposição de mãos, se você entende que Deus teve um particular contigo, e Ele falou contigo, se você quer sair daqui renovado, abençoado, vivificado por Deus, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Queremos colocar diante do Senhor a sua vida. Deus, às vezes, traz palavras duras, às vezes traz uma conversa com H,